Meus queridos irmãos, nós vamos hoje, com a graça do Senhor, ver a parte número 2 do tema que começamos na quarta-feira passada. O que faz Deus elogiar uma pessoa? É uma pergunta. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro, no Evangelho de João, ou escrito por João, capítulo 5, versículo 44. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? É uma pergunta. O segundo texto, nós vamos ler no Salmo 89, versículos 20 e 21. Salmo 89. Glória a Deus. Esta é uma canção escrita por um parente de Jedutum. Eu gosto desse estilo. Jedutum. Salmo 89, versículo 20 e 21. Que diz assim: achei a Davi meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Amém. Te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio que temos agora de olhar para a Tua palavra e de ler a Tua palavra. E os nossos corações já estão fervendo por causa do poder da Tua palavra, deste calor que a Tua palavra promove em nós. Continua nos abençoando no decorrer desta meditação e que nós, Senhor, sejamos grandemente, inesquecivelmente beneficiados desta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, na quarta-feira passada, na primeira parte desta mensagem, nós vimos 7 pessoas que Deus deu testemunhos elogiosos sobre elas: Abel, Enoque, Jacó, Jó, Maria e Davi. Elogiar é enaltecer, é louvar uma qualidade, ou as qualidades, ou as virtudes de alguém. Essas pessoas elogiadas por Deus eram pessoas normais e comuns, como você e eu. Porém, de alguma maneira, elas chamaram a atenção de Deus. Porque Deus, naquele movimento que Ele faz, com os seus olhos que, como chamas de fogo, percorrem toda a terra, Deus viu nessas pessoas
atitudes, comportamentos, traços de caráter que chamaram a atenção de Deus. E dentre milhões de habitantes na face da terra, Deus olhou para Abel, Enoque, Jacó, Jó, Maria e Davi, e tantos outros, e identificou alguma coisa que lhe chamou a atenção. Então Deus elogiou essas pessoas, ressaltando os seus dons, as suas capacitações, as suas qualidades, as suas atitudes. E no Salmo 89, que não é um salmo de Davi, que é um salmo que fala sobre Davi, Deus está elogiando Davi. Na verdade, a Bíblia está cheia de comentários que Deus fez a respeito de Davi. Ele é o meu ungido, ele é o meu servo, por amor de Davi, não haverá outro como ele, estabelecerei a sua descendência para sempre, a minha mão será com ele, o inimigo não o importunará, eu vencerei todos os seus inimigos. Glória a Deus. E Deus falou tantas outras coisas sobre e para Davi. Dentre essas, Deus falou: quando ele morrer, eu vou colocar um filho dele no seu trono para sucedê-lo. Eu farei que o seu reinado seja forte. Eu serei pai para ele e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor. O seu trono será como os dias do céu, e tantas outras expressões maravilhosas. Quando a gente vê Deus falando essas coisas de Davi, a gente fica assim: será que ele fala de mim? Oh, aleluia! Será que Deus fala de mim? E Deus fala muitas coisas de você e de mim. Eu acredito, irmãos, que não há algo mais aprazível, que não há algo superior, que não há algo que supere a alegria de saber que Deus fala a nosso respeito. Nós não somos pessoas esquecidas de Deus. Nós somos pessoas que estamos na agenda de Deus. Glória a Deus. Não é apenas no livro da vida. Além do livro da vida, nós estamos em outros livros de Deus. Malaquias capítulo 3, 16, diz que aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro. Nós temos que conversar com os nossos irmãos a respeito dessas grandezas de Deus, desses favores de Deus a nosso respeito. Nós temos que mutuamente, nós temos que trocar ideias a respeito dessas grandezas de Deus em que nós estamos envolvidos. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito
diante de Deus para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. O profeta Jeremias, ou melhor, Isaías, no capítulo 49 e versículo 16, ele traz uma palavra de Deus, onde Deus diz: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tatuagem, onde? Nas palmas das mãos de Deus, para ficar como está, de maneira permanente. Não é uma vez ou outra escrita com tinta lavável, com tinta que se apaga. Está escrito o seu nome, está escrito de maneira permanente nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, há uma expressão do próprio Davi no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17 e versículo 16. Davi entra na casa de Deus e ele se assenta diante do Senhor e ele diz: ó Senhor Deus, quem sou eu? E qual é a minha casa? O que é a minha família? Para que me tenhas trazido até aqui. Para que o Senhor tenha me dado tudo isso. Quem sou eu? Para que o Senhor me prometa tantas coisas. É que Deus, irmãos, estava buscando um homem para realizar uma tarefa específica. E Deus encontrou em Davi uma pessoa que estava disponível para ele. Como já falei para os irmãos, no Salmo 101, versículo 6, Deus diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A tradução da Bíblia Viva, ela é muito interessante. Eu gostei muito, porque é uma tradução que converge com algo que eu tenho falado muitas vezes. E que diz assim, Salmo 101, versículo 6. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Estes serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Meus empregados serão pessoas que andem pelo teu reto caminho. Aleluia! Companheiro, amigo e empregado de Deus. Pessoas que estão na folha de pagamento de Deus, mas que também são tratados como companheiros e como amigos, e que têm o direito de entrar na casa de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus continua procurando homens e mulheres com características específicas que permitam serem chamados de companheiros, amigos e empregados.
Aleluia. E quando o Senhor os encontra, o Senhor diz: encontrei Maria. É ela. Pode ungí-la. O Espírito pode descer sobre ela. Encontrei Davi. Ele pode ungí-lo. Unjam este homem. Aleluia. E tudo isso, irmãos, nos leva a uma pergunta principal, que é o título desta mensagem. O que é que faz com que uma pessoa seja eleita por Deus e elogiada por Ele? O que é que faz com que Deus se agrade de uma pessoa a ponto de chamá-la de amiga, de companheiro, a ponto de colocar essa pessoa na sua folha de pagamento? Ele é meu empregado. Aleluia. Nós vamos, irmãos, olhar para o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, para que nós olhemos a partir da vida de Davi, para que nós encontremos coisas que impressionam a Deus, porque Deus está centrado nas qualidades interiores da pessoa e não nas características externas. Neste exato momento, Deus está olhando diretamente para os nossos corações, para o meu coração e para o seu coração. É como se nós estivéssemos debaixo do raio-x de Deus. Aleluia, submetido. Aleluia. Raio-x e balança. Deus também nos pesa. E Jó falou: pode me pesar. Pode me pesar. E o Senhor vai ver que o meu coração é reto pelo meu peso. Balanças fiéis. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem não vê como o Senhor não vê, como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Aleluia. Dentro, irmãos, desse conceito divino, de que Deus não olha para a aparência, mas olha diretamente para o coração. Mais adiante, o Espírito Santo motiva o apóstolo Pedro, e ele orienta todas as mulheres da sua época e aquelas que viriam depois, inclusive as irmãs, a respeito do item beleza. E ele vai definir onde está a beleza. Porque algumas pensam que a beleza está em ser muito gordo ou gorda. Antigamente, né? Todas as pinturas antigas que a gente vê, quanto mais gorda, mais bonita a mulher era. Agora nós temos a magreza. O mundo muda.
O mundo muda, irmãos. Daqui uns dias pode mudar. Salomão diz que nada do que é novo, já foi. Daqui uns dias pode mudar. E as irmãs que são magras vão falar: agora eu quero ser gorda, para ser bonita. É verdade. Vocês olham as pinturas lá da Idade Média, a beleza estava em ser gordo. O próprio Salmo 73, né? Foi escrito nessa perspectiva. Asaf diz: ó, esse homem, ele é tão gordo que os olhos dele parecem saltar para fora. E ele não escreveu: esse homem é obeso, esse homem pode ter um infarto. Não. Ele falou: esse homem, ele é o homem mais feliz da terra. Todo mundo olha para ele e fala: olha, que homem gordo, saudável, bonito. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, ele orienta as mulheres cristãs a respeito da beleza. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele diz para as irmãs: não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiormente em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Este tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, as quais colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam aos planos de seu marido. Vamos entender, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele não está sugerindo que as irmãs e também os irmãos, né, sejam desmazelados ou desmazeladas com a sua aparência. Não, ele não está falando: olha, não liga para a aparência, deixa aquele tufo de cabelo no seu nariz. Ele não está falando isso, né? Tem umas pessoas que deixam o cabelo crescer no nariz assim, que fica um tufo de cabelo. E eu descobri, irmãos, que quando a gente atinge certa idade, a orelha cresce e começa a nascer cabelo na orelha também. Os irmãos nunca observaram isso? Agora Pedro não está falando: não, deixa para lá, só coração. Ele está falando aqui que a beleza, a ênfase, não está na aparência, e sim na beleza interior, em um coração quebrantado perante a presença do Senhor. Então, irmãos, na continuidade do capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Porque ele foi lá para ungir um dos filhos de Jessé como príncipe, como rei, como capitão do povo de Deus. Acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te
e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Os irmãos que foram segunda-feira na nossa cooperação, nós tivemos uma palavra muito linda a esse respeito. Versículos 17. Aqui nós já vamos encontrar Saul pedindo aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nós já podemos aqui, irmãos, destacar vários traços da personalidade e do caráter de Davi, que fez dele não apenas um homem segundo o coração de Deus, mas mais do que isso, fez dele um homem do qual Deus falou bem, uma pessoa elogiada por Deus. E em primeiro lugar, nós vamos destacar que Deus viu que Davi era uma pessoa disponível. Davi era uma pessoa disponível. Quando Deus o encontrou, ele estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, as ovelhas da família. Um trabalho que aparentemente podia ser realizado por qualquer empregado ou por qualquer escravo. Porém, Davi estava ali cuidando das ovelhas da família, as ovelhas do seu pai. Enquanto isso, os seus irmãos estavam na cidade. Quem sabe, um ou mais deles, lá na cidade, na academia de ginástica, fazendo musculação. Outros estavam lá na cidade, fazendo inglês. Outros estavam em atividades comerciais, em atividades militares. E Davi, um tanto esquecido, apenas cuidando de ovelhas no campo, e conforme nós já lemos, até o papai Jessé não se lembrou dele para convocá-lo quando o profeta Samuel chegou e disse para que eles e seus filhos se santificassem e que fossem para o sacrifício, porque Deus falaria com eles. Davi não foi chamado para esse evento. Foi somente, conforme nós lemos, quando o profeta disse: o senhor não tem mais filhos, acabaram-se os mancebos, são apenas esses os seus filhos, não há mais nenhum. E o pai se lembrou de Davi. Agora, Deus já sabia que Davi era uma pessoa disponível. É para pastorear ovelhas? Estou aqui, eu vou. É para enfrentar um leão e um urso? Davi estava disponível. É para levar alimentação para os meus irmãos da guerra? Davi estava disponível. É para ser músico? Davi estava disponível. Disponibilidade, irmãos, é uma qualidade necessária, essencial, única, insubstituível para servir ao Senhor. A disponibilidade, ela é superior ao preparo e superior
a competência. Eu prefiro que esteja ao meu lado uma pessoa analfabeta, porém disponível. A disponibilidade. E a disponibilidade impressiona a Deus. Glória a Deus. Deus dá muito valor à disposição, à disponibilidade. É o eis-me aqui, Senhor. É o estar disponível para Deus. 7 dias por semana, 24 horas por dia e 365 dias por ano. É o famoso 7 por 24 por 365. Então isso, irmãos, impressiona a Deus. Esse caráter que está lá no íntimo, no âmago da alma do homem e da mulher, porque Deus examina os pensamentos e as intenções do coração. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele que conhece todas as coisas, certamente Jesus viu a incompetência deles, a inexperiência. Jesus sabia que eles iam ter ciúmes uns dos outros, que ia acontecer uma competitividade. Jesus sabia que eles eram imaturos. Porém, Jesus viu que eles eram homens que estavam dispostos para servir, porque imediatamente eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. Essa carga de peixe, deixa o peixe aí, deixa essas redes aí, deixa meu cargo de funcionário público. E seguiram a Jesus. Agora teve outros que Jesus chamou, mas ele falou: eu só posso seguir a Jesus depois que meu pai e minha mãe morrer. Eu tenho que primeiro sepultar meu pai e minha mãe. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. E Jesus disse: deixa ele para lá. Ele não quer vir? Não, deixa ele para lá. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu aprendi uma coisa com o pastor Paulo Freire, logo quando eu fui para lá. E depois eu era o vice-presidente lá da igreja. E o pastor Paulo tem muitas obrigações, como deputado, como membro da CGADB, da Confradesp, enfim. E ele me orientou da seguinte maneira: sempre que alguém for entregar um trabalho para você, recebe na hora. Isso daí eu aprendi com ele. Não fica dizendo, não, vai orar, vai fazer não sei o que lá, faz um jejum, pensa bem, você está com a cabeça quente. Não! Você não quer? Não! Então daqui, que Deus vai dar para outro. Eu li, irmãos, uma história de uma mulher chamada Diná Santa Maria. Se os irmãos procurarem na internet depois, vão encontrar. Ela é de El Salvador e precisava de um pastor para assumir uma igreja no México. E foram convidados 20 pastores ou 20 obreiros, e nenhum deles quis ir para lá. Não, lá é perigoso. Eu tenho minha família, eu tenho meu emprego. E deram as mais variadas desculpas. E essa mulher falou: eis-me aqui, eu vou. E Deus
Deus disse a ela: a unção que estava sobre aqueles 20 que rejeitaram o chamado, eu vou colocar a unção desses 20 sobre você. E essa mulher, irmãos, com esta unção, se tornou uma grande evangelista, uma grande pregadora, não só na cidade do México, mas em muitos países pelo mundo afora. E Deus completou a obra, porque depois ela também se tornou uma grande empresária. Acho que Deus falou também: o que esses 20 iam ganhar, eu vou dar tudo para você. Disponibilidade. Glória a Deus. Jesus chamou aqueles homens de diversas carreiras e disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homem. E Jesus investiu o seu tempo na preparação, no aprimoramento daqueles homens, 24 horas por dia. Agora, irmãos, para outro candidato que se oferecera seguir a Jesus, depois de despedir da sua família, Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Davi era uma pessoa disponível. Em segundo lugar, Davi era uma pessoa esforçada, uma pessoa com uma força de vontade visível. Como nós já lemos, Davi tocava bem, a ponto de se tornar um músico oficial do palácio. E meus amados irmãos, quem aqui é músico ou já foi músico? Você toca o quê? Violino. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para a Esther. Olha, se fosse para mim, eu ia embora agora, se eu recebesse um aplauso desse. Vamos dar um aplauso para Esther. Glória a Deus. Olha, meus amados irmãos, ninguém toca bem sem muito esforço. É preciso muitas horas de estudo, é preciso muitas horas de ensaio todos os dias. É preciso dedicar de 6 a 7 horas todo dia tocando a mesma música. Deixa ela tocar o mesmo hino várias vezes, viu, irmã? Mas você já tocou esse hino. Deixa ela tocar pelo menos umas 10 vezes o mesmo hino. Eu tenho uma passagem, irmãos. Eu comecei também a tocar na igreja. Comecei a aprender música por volta de 6 anos de idade. E logo, eu não lembro se eu já comecei, com quantos anos eu comecei, mas algo assim, em torno de 7 anos, eu estava tocando clarinete na igreja. E eu gostava tanto de tocar, irmãos. E uma vez eu estava tocando meu clarinete, e eu estava gripado, e eu não prestei atenção que o nariz estava escorrendo, irmãos. E eu não parei de tocar. Parar de tocar para assoar nariz. E foi escorrendo. E foi escorrendo no clarinete. Oh, glória a Deus. Aleluia. Até hoje, quando eu lembro, eu dou risada sozinho. Porque aí o irmão que era o meu professor, a hora que ele chegou, o clarinete estava brilhando. Olha, queridos irmãos, eu li uma história de uma pessoa que eu conheço e acredito que
talvez algum irmão também conheça, que foi um dos maiores pianistas aqui do Brasil, que é o maestro João Carlos Martins. É uma história que os irmãos depois podem procurar a biografia dele, ele ainda é vivo, e ler a biografia dele. E ele começou tocando ainda criança, tocando piano. E aos 8 anos de idade, ele venceu o seu primeiro concurso. E aos 11 anos de idade, ele estudava 6 horas diárias de piano. Isso tem um nome, irmãos, esforços. Porque para ser um bom músico, é preciso inspiração. Porém, muito mais do que inspiração, é preciso transpiração. Porque ninguém toca bem sem transpiração, sem esforço. E Davi tocava bem. Ele era um músico dedicado, ele era um músico esforçado. E além disso, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ah, eu não aprendo música porque não tenho tempo. Mentira. Mentira. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E ao mesmo tempo, ele estudava para tocar a sua harpa. Glória a Deus. Agora, irmãos, como nós sabemos, Davi se apresentou perante Saul, disposto a lutar com o gigante. E Saul lhe disse, capítulo 17, versículo 33, você não pode lutar contra este filisteu, você é muito jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia de ir lutar contra o gigante. E para convencer o rei, ele contou uma história. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando aparece um leão ou um urso e pega uma das ovelhas, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. E se ele me ataca, eu o seguro e bato com o cajado nele até que ele morra. Eu já fiz isso com leões, eu já fiz isso com ursos, e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu. Porque ele está desafiando os exércitos do Deus vivo. E o Senhor que me salvou da garra do leão, o Senhor que me salvou do urso, Ele vai me salvar das mãos deste filisteu. Aleluia. É bonito isso, né, irmãos? A Bíblia fala que houve momentos, como nós conhecemos, na vida de Davi, que ele agiu de maneira precipitada. Mas Deus sabia que Davi tinha força de vontade, que Davi estava sempre disponível, e que era necessário apenas trabalhar no seu caráter, santificar o seu caráter. Deus sabia que ele era exatamente a pessoa que Deus estava procurando para realizar algo para ele no meio daquela nação que Deus escolhera. Eu quero que você escreva isso no seu coração. Deus está procurando pessoas determinadas, pessoas persistentes, pessoas que tenham força de vontade para realizar os planos de Deus, os propósitos de Deus, pessoas que estejam dispostas a começar e ir até as últimas consequências. Agora, irmãos, é interessante que Davi, ele era bom em atirar pedras. Tanto que quando Saul ofereceu seus equipamentos, o seu escudo, as suas armas, Davi não aceitou, porque
ele tinha uma capacidade muito grande em atirar pedras. Eu fiquei pensando, irmãos, cada um de nós somos bons em algo. Há algo que você faz melhor do que qualquer outro. Algo que Deus lhe deu uma capacidade sobrenatural. Algo que você aprendeu a fazer e faz, e você é bom nisso. Algo que é o seu talento ou seu dom predominante. E o Espírito Santo, nesta noite, está nos dizendo: desperta o dom que há em ti. E não se deixe ficar impressionado por comentários negativos, pela opinião de pessoas pessimistas. Nós precisamos, irmãos, aprender a ter uma vontade firme. E Deus está procurando homens e mulheres que tenham esse tipo de comportamento. E quando Deus encontra essas pessoas, Deus encarrega essas pessoas para realizar algo para Ele aqui na terra. Em Atos capítulo 21, versículo 12, nós vamos encontrar Paulo. Ele pretendia ir para Jerusalém. Estando ele na casa de Filipe, o evangelista, o diácono evangelista, chegou um certo profeta chamado Ágabo, que tomou o cinto de Paulo, e ligou seus próprios pés e mãos com aquele cinto, e disse: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus farão com o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O escritor diz: ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas eu estou pronto a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Porque o que importava para Paulo, irmãos, era cumprir o seu ministério, era realizar a sua carreira, era cumprir aquilo para o qual ele fora chamado pelo Senhor Jesus e separado. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido a oportunidade de realizar grandes projetos para Deus, por falta de perseverança, por falta de fé. A Bíblia nos diz em Jó capítulo 22 e versículo 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teu caminho. Se você é uma pessoa de vontade firme, ninguém vai lhe deter na vida, na sua caminhada. Nem problema econômico, nem enfermidades, nem o comentário, a crítica, a perseguição que alguém possa fazer contra você, porque você é uma vontade firme. E Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a morrer por um sonho, por uma visão, por algo que Deus revelou a ele para realizar em qualquer área da vida. Vamos entender, no entanto, que há uma diferença entre ser persistente e ser teimoso. São dois pontos diametralmente opostos. A teimosia
é defeito. Agora, a persistência é virtude. E o Espírito Santo, que nos revela todas as coisas, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele discerne, ele compreende, ele separa bem todas as coisas. O Espírito Santo nos revela o que é teimosia e o que é persistência. Glória a Deus. Aleluia. Quanto a ser teimoso, nós já aprendemos pela Bíblia que é igualar-se ao cavalo e à mula, que não se deixam admoestar, e a Bíblia diz: não seja assim. Agora, o que o Espírito Santo está nos falando é: seja persistente, não reclame, vá até o fim, não fique na metade do caminho, termine o que você começou, não murmure, não seja medíocre, não seja teimoso, e realize o que Deus colocou na sua mão para fazer. Eu vou dizer para os irmãos que Deus me deu um sonho, e eu ainda quero, se Deus permitir, antes de morrer, realizar este sonho, que é uma igreja sobre rodas. É um ônibus igreja para evangelização. E eu estou esperando o momento, porque no tempo de Deus isso vai acontecer. E vai ser para nós que somos uma igreja sem muros, mas um veículo para ganhar almas para o reino de Deus. Vocês já podem começar a orar pela nossa igreja sobre rodas. Amém? Vocês que querem dirigir esse ônibus, já podem fazer planos para mudar a sua carta de motorista da letra B para D de dado, da letra B para a letra D. Glória a Deus. Aleluia. Já faz alguns anos que o Espírito Santo colocou em meu coração, e foi muito interessante. Há poucos dias eu recebi lá no cartório um advogado que é um grande advogado aqui em São Paulo. Ele é professor no doutorado na USP, etc. E ele é batista. E daí ele foi conversar comigo, porque ele ia fazer psicotécnico para mudar a carta dele de B para D. E ele passou lá para tomar um café. Eu falei: ui, você está mudando sua carta? E por quê? Você está indo para essa letra? E ele, irmãos, me falou: eu comprei um ônibus. Irmãos, ele é um dos maiores advogados aqui de São Paulo. Comprou um ônibus e vai dirigir o ônibus. E ele falou: eu gosto, minha família é grande, eu gosto de pegar os irmãos também, e a gente vai viajar, visitar uma igreja, etc, etc. E eu falei: puxa vida, se esse irmão comprou esse ônibus, eu também posso ter um ônibus. Eu vou deixar, irmãos, para próxima quarta, se assim o Senhor o permitir, outras qualidades que eu vou apenas mencionar. Davi era simpático e se expressava bem. Quarta, Davi era rápido em resolver problemas e conflitos. Quinta, Davi era rápido para arrepender-se e mudar. Olha, meus irmãos, Deus não está procurando pessoas perfeitas, monstros sagrados.
vasos frágeis, vasos que não têm na sua própria santidade, na sua própria justiça. Mas em Deus, na misericórdia de Deus, na santidade de Deus, na graça de Deus, é aí que tem os seus fundamentos. E Deus vai usar essas pessoas para abalar a terra. Deus vai dar para essas pessoas saúde, oportunidades, suprimentos materiais, recursos humanos, companheiros, para realizar uma grande obra na face da terra. Oh, glória a Deus. Eu creio que nesta noite Deus está encontrando aqui corações disponíveis para isso. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé, e nós vamos orar nesta noite. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui, que venham aqui comigo neste púlpito. Não tem problema se você não está de terno, pode vir aqui. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Os ministros do Evangelho, venham todos aqui em nome de Jesus. Vem aqui mais perto, irmã. Vem aqui mais perto. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Irmãos que estão aí em Mairinque, venham aqui mais perto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Venham aqui mais perto. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos que estão aí lá no pedágio, venham aqui mais perto. Glória a Deus, glória a Deus. Digno és de louvor. Oh, majestade santa. Você está conosco na sua casa, levante-se na autoridade do nome de Jesus. Jesus te cura, Jesus te abençoa, Jesus te levanta, Jesus muda essa página triste, melancólica da sua vida para um novo tempo. Minha alma canta a ti, Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em outras línguas. Quando você fala em outras línguas, o seu Espírito ora bem. Majestade santa, meu prazer é ti. Sim, Jesus. Vamos estender as nossas mãos. Os irmãos venham aqui mais para frente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, na autoridade da Tua palavra, nós estendemos as nossas mãos para abençoar o Teu povo. Oh, nesta noite em que o Senhor está inaugurando um novo tempo, em que páginas tristes, páginas melancólicas, páginas preto e branco estão sendo mudadas, viradas, arrancadas, destruídas. A cédula contrária está sendo removida, rasgada, em nome do Senhor Jesus, para um novo tempo na vida desta igreja, na vida dos teus servos, na vida das tuas servas, das suas famílias. Oh, aleluia. Inaugura, Senhor, este novo tempo com novas oportunidades, com novas atitudes, em nome de Jesus. Entra pelo poder da tua palavra no nosso interior e muda, transforma, restaura, renova. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche, 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 enche com teu Espírito. Oh, aleluia, aleluia. Dá-nos poder, dá-nos vigor, dá-nos autoridade. Em nome de Jesus. Aquilo que parecia em nome de Jesus. Saída. Oh, aleluia. Nós Aquilo nos
levantamos parecia nesta noite, ser minha nessa morte, autoridade mas Jesus da palavra mudou e do minha Espírito sorte. para Sou realizar milagre, coisas de estou impacto aqui. no meio da terra. Aquilo que parecia impossível